a presença do vice-governador do estado de São Paulo, Dr. Márcio Luiz França Gomes. Dr. Márcio, que é presidente do PSB pelo estado de São Paulo, advogado, ex-prefeito por 2 mandatos da sua cidade natal, São Vicente, cidade litorânea do estado. Também já foi deputado federal, também trabalhou na pasta de turismo e atualmente, a convite do então governador Geraldo Alckmin, já foi secretário de turismo em 2010 e 2011 e hoje atua na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Inovação. E nesta manhã de quinta-feira, dia 16 de julho, visita a capital nacional do bordado. Dr. Márcio França está em Ibitinga a convite da vice-prefeita, a Cristina Maria Calil Arantes, que a convite vem conhecer não só a nossa capital nacional do bordado, mas o grandioso evento, aliás, o maior que anualmente acontece na sua 42ª edição, que é a Feira do Bordado. Muito bom dia, doutor Márcio. Obrigado pela sua presença nos estúdios do CCBR. Bom dia, prazer falar com vocês. Como que está sendo a visita na capital nacional do bordado? O senhor não a conhecia, né, pessoalmente, Ibitinga? Não conhecia. A gente acaba... Eu estou há muitos anos na política, na vida pública, coordenei 2 campanhas de presidente da República, enfim, mas você vai... Às vezes você passa em várias cidades e a memória até falha, mas Ibitinga eu fiz um checklist lá. Realmente eu não estive aqui ainda e tenho muito prazer de vir aqui a convite da Cristina e falar com as pessoas daqui. Muito bem. A atual pasta da secretaria que o senhor ocupa, que é de Desenvolvimento Econômico, Ciência e também Tecnologia e Inovação, é uma das pastas que se relaciona a diversos segmentos, por exemplo, educacionais, como, por exemplo, qualificação, emprego, capacitação, né? E justamente envolve a presença das ETECs, das unidades FATECs. Falamos sobre o APL, que é o Arranjo Produtivo Local, que são segmentos e setores muito latentes na presença do comércio produtivo local, porque Ibitinga tem um potencial de comércio, de industrial, que é do setor têxtil. E isso envolve muito a sua secretaria. Então, acho que Ibitinga está sempre presente em muitos momentos, enquanto instância turística e também como APA. Você sabe que a Secretaria de Desenvolvimento é a maior secretaria do Estado de São Paulo, né? Uma secretaria que tem um orçamento acima de 16 bilhões de reais. Para você ter uma noção de relação, ela é a secretaria maior que 14 estados do Brasil em orçamento, né? Então, é uma secretaria grande, são 13 estatais diferentes, todas as universidades públicas, USP, Unicamp, Unesp, o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, um Instituto Centenário em São Paulo, Instituto Nuclear, enfim, várias atividades diferentes, e toda a Paula Souza, que são as FATECs e ETECs, né, que também são importantes, tudo isso vai formando um caldo que faz a diferença para São Paulo, né? Essa área de desenvolvimento também é uma área que você tem empresas especializadas do Estado de São Paulo que tem como tarefa a atração de empresas para São Paulo, trazer empresas novas para se instalar em São Paulo e, ao mesmo tempo, também fazer com que as empresas paulistas melhorem as suas exportações, né, que são tão importantes num momento como esse que nós estamos vivendo agora, com dificuldade do mercado interno. Você conseguir fazer a exportação melhora bastante, possibilita, e tudo isso fundado em algumas coisas que tem só em São Paulo. Por exemplo, pesquisa, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, que é uma fundação do Estado de São Paulo, ela é responsável por todas as pesquisas científicas feitas no Estado, com 1% de todo o ICMS que as pessoas nem sabem, mas quando elas compram um litro de leite, compram um quilo de batata, colaborando para a pesquisa de todo o Brasil e do Estado de São Paulo. E São Paulo é responsável por 72% de todas as pesquisas do Brasil. Então, isso dá um caldo importante e, por isso, é diferente do resto do Brasil, que tem mais facilidades aqui, né? Seria uma das perguntas que eu faria, né? O que diferencia, né? O que acontece com o Estado de São Paulo que ele é tão extenso na questão do desenvolvimento. Justamente são fatores como esse, a pesquisa, claro. O investimento. Eu tenho dito que existe um tripé, né, que faz uma diferença importante. Assim, o primeiro ponto desse tripé é porque São Paulo tem uma logística mais bem estruturada que todos os outros estados, né? Eu vim e parei aqui num aeroporto, quer dizer, enfim, você tem essa facilidade, né? Estradas duplicadas em vários lugares, portos, aeroportos,
é uma estrutura muito maior do que tem nos outros estados. Depois, o segundo ponto do tripé é porque tem um corpo técnico, tecnológico mais bem preparado. Daí vem a força dessa estrutura da máquina dessas áreas. As universidades públicas, que são USP, Unicamp e Unesp, e mais a de Marília e a de Rio Preto, que são duas de medicina, que são separadas, que formam 200 mil alunos no ensino público de São Paulo gratuito, né, com dinheiro do ICMS, né, quase 10% do ICMS que todo mundo consome vai só para essas universidades. E depois, a Paula Souza, o sistema Paula Souza, que são FATECs e ETECs, que são 300 mil alunos também gratuitos, né, e tem aqui em Itinga, nós temos, né, uma né, unidade do ETEC. Tradicional, e tudo isso vai formando um corpo técnico, tecnológico, que permite, quando uma empresa vai se instalar, ela procura onde tem facilidade de você ter um bom profissional preparado para ir trabalhar na sua empresa. E aí São Paulo também conta ponto. E acima de tudo, e talvez sobretudo, eu penso que a estabilidade, o jeito de governar, que o próprio governador Geraldo Alckmin, que é governador pela 4ª vez, e é o homem que mais vezes foi governador desse estado, de São Paulo, né, o estado mais importante do país, que imprime um ritmo e um jeito estável, que as pessoas se sentem seguras com ele, né? Isso dá tranquilidade, porque o investidor, ele vai em busca de lucro, mas também vai em busca de segurança. Ele não arrisca, ele não quer arriscar, né? Por isso você vê essa confusão no Brasil agora. As pessoas, medo do investimento fez com que as pessoas de fora retirassem os recursos que estavam no Brasil e você causa desemprego, né, o que nós estamos vivendo. Isso acontece também em São Paulo, porque nós não estamos fora do Brasil, mas acontece com menos volume, com menos rapidez. Tá? O impacto acaba sendo menor. O impacto é um pouco menor. E São Paulo tem coisas interessantes, embora seja um estado com toda essa importância, você sabe, eu tenho conversado muito com o governador Alckmin sobre isso, desde 1906, portanto já se vão 109 anos, que São Paulo não elege um presidente da República paulista. Né? É uma coisa interessante, quer dizer, porque a gente encontrou um jeito de sobreviver, né, e tentando, portanto, assim, ficar meio que incólume a essa pressão das alternâncias nacionais. O Brasil tem um estilo de governo já de muito tempo que é muito assim de euforia, depressão, euforia, depressão. Então você vive um momento de euforia, todo mundo está ótimo, está tudo ótimo, a Olimpíada, Copa do Mundo e tal, e de repente depressão, né? São momentos esporádicos, né? A gente acompanha, né? E isso não faz bem para as gestões, porque as gestões públicas, elas devem ser estáveis. Eu penso que isso dá tranquilidade para quem está sendo, para o servidor público, dá tranquilidade para o investidor, né? As grandes nações não vivem de euforias e depressões, vivem de estabilidade, né? É uma tarefa que nós brasileiros vamos ter que ir para frente pensar, né? Quer dizer, como conseguir inserir esse jeito mais estável numa governança nacional, para que a gente possa ter assim, um pouco de tranquilidade e apostar um pouco no futuro. Porque um investimento, para você entender, vamos supor, uma grande fábrica vai se instalar em Bitinga. Ela não faz um investimento para hoje, para 5 dias, ou para 1 ano, para 5 anos. Ela pensa para 20 anos, 30 anos. Então ela quer saber, tem pessoas preparadas aqui, tecnicamente, para poder ocupar os espaços? Tem água suficiente? Tem energia suficiente aqui? Quer dizer, a estrutura está bem montada, quer dizer, ela pensa para mais tempo, né? Porque ela vai ter que se preparar. E isso certamente é um diferencial que fez São Paulo sair na frente e ser o que é, responde por quase 30%, 35% de tudo que se produz no Brasil, parte de São Paulo. E dentro desse contexto, Ibitinga faz lá a sua parte de encontrar um nicho, né, uma coisa específica, que é muito importante, que é super importante, tanto é importante que a nossa Secretaria e o Governo de São Paulo apoia, quando coloca o recurso aqui, não só para a ZTEX, mas também para a APL, para esse arranjo produtivo, quer dizer, e pretende colocar mais recurso. Conforme chegar a demanda, a gente tem recurso para colocar mais. Agora, nós não podemos também trabalhar com uma só alternativa, nós temos que ter 2, 3, 4. Por isso, essa APL tenta expandir um pouco o grau de produção para outras áreas, para mesa, cama, bebês, quer dizer, que o bordado não fique específico para uma coisa, que fique para outras, porque você tem que diversificar. Na medida que você tem dificuldades financeiras e crise para um assunto,
você tem o outro. Tem e uma assim opção, vai, uma tem opção. uma segunda opção. É a grande tarefa da gente e na área de confecção, uma competição ingrata, porque você faz competição direto com a China. Antigamente, você não, porque é muito jovem, não vai lembrar. Mas no nosso tempo, a gente assim, quando você ia a um supermercado ou algum lugar, se tivesse um produto que fosse chinês, parecia que era uma coisa que não tinha qualidade. Inferior. Né? Inferior. Hoje já não é assim. Hoje os chineses produzem coisas com qualidade. Então, se você não consegue encontrar mecanismo de colocar qualidade, mas com preço, o consumidor, ele não tem esse senso de brasilidade absoluta. Se ele chegar num lugar e olhar dois produtos idênticos, um chinês e um brasileiro, e o preço do chinês for mais barato, ele pega mais barato. Certamente ele vai levar Né? Então nós precisamos encontrar mecanismos de você conseguir preços mais baratos. A produção brasileira ainda é uma produção que está inferior ao modelo da produção americana, a produção chinesa, japonesa, muito mais, é claro. Então nós precisamos qualificar isso, fazer com que a nossa produção seja com valor mais agregado e parar de a gente ter essa noção de, há 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram lá em São Vicente, na minha terra, lá no litoral de São Paulo, a gente já exportava café, cana, madeira, commodities, né? Ouro. Quer dizer, 500 anos depois, é importante as commodities, a soja, enfim, a carne e tudo isso, mas seria importante agregar valor a essas commodities, né? Porque não tem nenhum sentido a gente exporta um navio inteiro de ferro e depois importa um container de computador, né? Com o mesmo preço. Contraste entendeu? absurdo, né? Essa é a nossa tarefa de São Paulo. Muito bem. Dr. Márcio, um vice-governador bastante jovem, né, com 52 anos, mas tem uma larga experiência e uma trajetória política que é de dar exemplo, né, não só de superação, mas de dar inveja a muitos companheiros, colegas, enfim. Mas essa estreita relação que o senhor mantém com o governador Geraldo Alckmin, que futuramente é uma figura que já se desponta na sua candidatura à presidência da República para as próximas eleições, certamente nós temos aí uma visão que vai além, né? E muitos aí já cogitam a possibilidade do senhor enquanto um candidato a governador do estado. É possível? Você sabe, a gente não deve... O político tem uma fama de nunca falar o que pensa, né? Assim, tentar encontrar um jeito de dar uma enrolada. Eu venho de uma família que só tem médicos. Meu pai era médico, meu avô é médico, meus irmãos são médicos. E meu pai falava, você vai ser o quê? Eu falava, você é político. Eu falava, você está brincando, todo mundo faz alguma coisa certa, vai ser político e tal. As pessoas associam política a coisa errada, né? E desde pequeno eu dizia, você é político, eu gostaria de ter uma carreira política. E quando você tem, assim como um menino que joga futebol sonha em jogar na seleção brasileira, um político deve sonhar em ser tudo. É o que eu sonhei, né? Quando eu fui vereador, depois quando eu fui prefeito de São Vicente, uma cidade grande, com 350 mil habitantes, uma cidade muito problemática, que é o menor orçamento per capita do estado de São Paulo, um orçamento muito baixo. E fui reeleito com 93% dos votos, então foi daí que chamou a atenção, porque uma cidade com dificuldade, você conseguir uma reeleição tão alta. E criei uma relação com o então governador Mário Covas, que sempre foi uma pessoa dali de Santos, né? Tinha uma relação comigo. E, portanto, eu não excluo essa possibilidade de disputar o governo de São Paulo. Mas quando você tem um partido ou uma vinculação política, você deve seguir lideranças, né? Eu aprendi assim, a minha vida inteira são 30 anos, vários mandatos seguidos de diferentes áreas. E eu tinha um grande líder, que foi o Dr. Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco, enfim, com quem eu me liguei muitos anos, né? Eu sou do PSB desde nunca fui de outro partido, então é uma história muito longa. Quando nós começamos em São Paulo, éramos só 6 vereadores, hoje temos um partido grande, várias prefeituras. Apenas 6 vereadores do PSB? Éramos. Então foi um dos fundadores? Fui fundador do partido, Então, entrei antes do Dr. Arraes. E por toda essa história, quando o Dr. Arraes faleceu, a gente encontrou numa segunda pessoa quem nos norteava, que era o Eduardo Campos. Então eu acabei ficando muito amigo do Eduardo, ficamos muito próximos e vivendo junto todas as emoções dele ser eleito governador. Depois convenci o Eduardo, achei que era importante ele disputar a presidência da República. O Eduardo foi candidato a presidente da República muito com a nossa força. E toda essa trajetória até que Eduardo faleceu, né?
num acidente lá na minha cidade, inclusive, ali próximo de mim, né? Estava lá esperando, o avião caiu, enfim. E nesse instante, no rearranjo, quem nos lidera é o governador Alckmin. E, portanto, é dele a decisão de quem será candidato a cada cargo. Ele é que decidirá, porque é assim que a gente deve fazer, assim, com disciplina. Mas o principal é que ele se anime, que ele possa ter. Ele é um exemplo bonito para o Brasil. Eu convivi agora esses 6 meses, eu não convivi com ele, né? Convivi agora esse período só. E é impressionante a disciplina dele, o jeito, a máxima que ele segue de que essa disciplina, essa perseverança, esse senso de superação. Nós começamos o ano com um problema grave de crise hídrica, né? Foi a maior seca que teve no estado de São Paulo. E, enfim, apanha. Ele conseguiu, enfim, encontrar soluções importantes. Só encontrou porque estava em São Paulo, e São Paulo tinha estrutura financeira para fazer o que precisou ser feito, né? Depois, uma crise financeira muito difícil. E, por fim, a tragédia do caso do seu filho, que uma pessoa comum, às vezes, sucumbiria, né? Ele é um homem muito religioso, muito perseverante, um exemplo de superação, de integridade, de retidão, e conseguiu encontrar força para continuar, porque tem muitas outras pessoas que dependem dele, né? E ele sabe da sua responsabilidade. Então, eu acho que ainda é cedo, porque nós estamos no começo do governo. A principal tarefa agora é ele fazer um grande governo, o melhor de todos os governos que ele já fez, num momento difícil do Brasil. Porque, repare, se São Paulo não ajuda a criar estabilidade, nós já tínhamos todo mundo ir para o vinagre. Porque a presidente Dilma tem muita dificuldade de governar, muita dificuldade, está com um problema grave. Ela não é muito da área da política, sofre com isso, uma mulher, uma pessoa, a gente não tem nada que diga que ela é inidônea, né? Mas certamente com muita dificuldade na política, né? De conviver com tudo isso. Bastante fragilizada. Então ela terceirizou a economia, né, para o Joaquim Levy, terceirizou a política para o Michel Temer, e foi andar de bicicleta, quer dizer, uma coisa meio assim, fora do padrão, né? Então o governador Geraldo tem sido muito importante para criar uma estabilidade, porque a gente pensa assim, eu sei que você que está nos ouvindo aqui diz, mas não pode ficar pior que está. Não é verdade, pode ficar pior. Nunca pense que não pode ficar pior. Fica muito pior quando você vê convulsões aí pelo mundo todo. A Grécia agora há pouco passou por uma confusão grande, né? Um país como a Grécia, que tem quantos anos, né? 2, 3 mil anos. Então, assim, nós somos um país jovem. Precisamos criar, assim, de maneira institucional, que as pessoas aprendam que os votos têm consequência. Votou, não gostou, a hora de mudar é no outro voto, né? Aí você vota de novo, acerta, e assim vamos melhorando, né? Então, essa instabilidade da presidente criou uma sensação no Brasil que nós íamos ter uma troca antecipada, né? Ficou todo mundo com essa sensação, vamos ter uma troca antecipada, vamos mudar, presidente. Mas quando você quebra essa hierarquia, pode acontecer tudo. Pode ser que o vice assume, pode ser que o vice não assume, pode ser que assume o presidente da Câmara, pode ser que não assume o presidente da Câmara. E toda essa confusão paralisa o Brasil. E você trabalha numa rádio, tem as suas funções, né? Tem aqui o Roque de Rosa com tantos anos de função, ele também depende que as coisas vão bem. Ele não pode, ele depende que as coisas... Se você não tem um pouco de estabilidade, um pouco de segurança, o investidor, as pessoas que estão aqui na cidade, não colocam seus anúncios na rádio, as pessoas não podem girar, a economia não gira, a pessoa não sai de casa, e tudo isso pode muito bem melhorar e piorar, depende muito da gente. E São Paulo faz a sua tarefa, por isso que eu acho que a presença do Alckmin, do governador, eu fiz até um texto recente, a Folha de São Paulo depois acabou repercutindo, comparando o comportamento do governador àquelas listas da bandeira de São Paulo. São Paulo tem listas retas, pretas e brancas, né, aparentemente meio repetitivas, né, e estáveis. Eu digo, quem olha para as bandeiras de São Paulo vê listas retas, brancas, pretas, alternadas, que são retas, são estáveis. E quem olha para o comportamento do Geraldo vê comportamento semelhante ao da bandeira de São Paulo. Pode ser que daqui a 3 anos e meio, se o Brasil continuar nessa convulsão que está hoje, nessa instabilidade, pode ser que as pessoas acordem que nós precisamos ter alguém com mais curso de estabilidade. E aí certamente vão encontrar, eu brinquei, vão encontrar o anestesista de Pinda, né? Ele é anestesista de Pinda, o marido apaixonado da Dona Lu, que ele sempre fala, né? Enfim, e o picolé de virtudes, que eu brinquei com aquela brincadeira que faziam dele, falei que ele é um picolé de virtudes,
chamado Geraldo Alckmin, que é o homem que mais vezes foi governador de São Paulo. E deu a São Paulo esse jeito institucional, né? Quer dizer, isso é segurança, seguro para a gente, né? Claro, tem defeitos? Claro que tem defeitos, todos temos defeitos, e o governo também tem defeitos, né? Não é impossível ter um governo sem defeitos, mas perto do que a gente vê, é muito mais seguro, né? Muito bem. Eu conversei, gostaria mais do que nunca agradecer ao vice-governador do estado de São Paulo, aqui presente no Complexo Centro Paulista de Rádio, Dr. Márcio Luiz França Gomes. Dr. Márcio, eu gostaria de agradecer pela sua entrevista, que foi concedida exclusivamente às nossas emissoras, e certamente eu tenho certeza, o senhor gostará muito de participar da 42ª Feira do Bordado. É um evento não só grandioso, mas um evento que mostra, né, o brilho nos olhos dos nossos comerciantes, né, e a proposta de um reaquecimento da nossa economia justamente nesse segundo semestre de 2015, mesmo frente a todas as dificuldades que a gente tem vivido em nosso país. Então, portanto, com a sua presença, né, em nossa feira, será uma honra para todos nós como representante oficial do Estado, e que certamente levará um de nossos produtos para a sua família, para agradar, enfim, né, com muito carinho. E o carinho muito também que a gente pode reforçar é a presença do seu filho, que também se faz aqui em Ibitinga, que já esteve aqui há alguns meses, o Caio França, que despontou como sendo o mais jovem deputado estadual pelo estado de São Paulo, que certamente vai ter uma trajetória muito bonita frente às lições do pai. A cidade teve uma votação tão grande, eu sei que o trabalho da Cristina, das pessoas que nos ajudaram aqui, do partido, mas eu fico assim impressionado com, normalmente as cidades do interior já tem um amor especial, quem mora na cidade gosta, né? As pessoas têm orgulho de ser daqui, enfim, normal isso, mas eu vejo nas pessoas daqui de Ibitinga esse carinho mais especial, né? Uma coisa assim meio atávito mesmo, uma coisa da pessoa que gosta, que a pessoa não quer mudar daqui, a pessoa quer estar aqui, né? E quer que os benefícios cheguem aqui, né? Que gerem emprego, porque as pessoas precisam aqui, que tenha as universidades que possam estar aqui à disposição para que os alunos, os jovens possam ter a qualificação aqui e poder aqui gerar emprego, né? E tudo isso, assim, eu acho inteligente o formato como a cidade se programou para encontrar um nicho de trabalho, de atividade, e que transformou Ibitinga na capital nacional, como vocês mesmos falam, né? Do bordado. Você sabe que crise no Japão, eu gosto muito do Japão, muitas vezes eu ao Japão, a nossa cidade lá de São Vicente tem muito japonês, então a gente faz um intercâmbio, eu acabei virando cidadão lá de Okinawa, que é no sul do Japão, e eles têm uma frase: crise no Japão é a somatória de 2 kanjis, aquelas letrinhas japonesas, né? É a somatória do kanji da dificuldade com a oportunidade. Essa somatória quer dizer a palavra crise no Japão. Isso é para que você e todos nós percebamos que as crises também são chances de oportunidade. Se você encontra um caminho, né, você encontra a oportunidade, porque ao mesmo tempo que tem a dificuldade, tem também chances de oportunidade. É preciso qualificar para que a gente possa aproveitar essa oportunidade e certamente aqui nós vamos colaborar. A Cristina tem uma paixão tão grande aqui pela cidade, fala tanto, faz um esforço grande para que a gente possa ajudar, né, essa cidade, e mais do que isso, para que vocês possam ter oportunidade e também virar referência e ajudar outras cidades da região, né, porque quando vocês se desenvolvem, também ajuda a desenvolver as outras cidades, e quem sabe a gente possa com isso também ajudar um pouco o próprio Brasil, né, porque o nosso conhecimento em São Paulo é importante, mas ele tem que ser distribuído para que a gente possa ter o Brasil inteiro equilibrado e certamente com um desenvolvimento maior que nós temos hoje. Ok. Muito obrigada. Conversamos com o vice-governador do Estado, Dr. Márcio França, diretamente dos estúdios do Complexo Centro Paulista de Rádio.